Lux et Tenebrae. Crônicas de Christian. Capítulo 11. Recordados. Recordados? Perguntou Christian. Sim. Criança, abra o livro da vida, em uma das páginas que anteriormente você compreendia. Christian, olhando para Arcos, um pouco timidamente disse: Eu não lembro das páginas. Aconteceram tantas coisas e tão rapidamente que não pude prestar atenção direito em quais eram as páginas. Arcos, com o que parecia um pequeno sorriso, disse: Não tem problema, Christian. Apenas peça ao livro que te mostre as mesmas páginas. Se ele o quiser, assim o fará. Christian, um pouco descrente, pergunta: Pedir ao livro? Arcos divertidamente diz: Exatamente, você deve ter percebido, Christian. Mas as palavras escritas nesse livro contêm vida. Você viu, não viu? O livro não abriu-se sozinho e não lhe deu a compreensão de sua linguagem? Christian perguntou novamente, uma voz cheia de surpresa: As palavras neste livro são vivas? Exatamente, minha criança, as palavras da vida. Por que você diria que assim são chamadas, minha criança? Christian tentou pensar em uma resposta, mas não encontrou. Não sei, Christian respondeu. A elas foi dado esse nome, pois são todas palavras proferidas pela vida. E por isso chamam-se palavras da vida. E é importante que você entenda que todas as palavras pronunciadas pela vida são vivas e dão vida. Ouvindo as palavras de Arcos, Christian ainda ficou um pouco confuso e perguntou: E quem é a vida? Arcos divertidamente respondeu: O rei, minha criança. Christian ficou encantado ao saber que as palavras que o livro que o tem ajudado até então eram palavras proferidas pelo próprio rei, e ansiosamente perguntou: E você sabe por que eu não consigo entender nada do livro? Às vezes, como se recebesse uma luz em meus olhos, sinto que compreendo claramente algumas partes dos escritos. Porém, quando tento ler de novo, depois parece que já não mais as compreendo. E as memórias que tinha delas também se apagam. Por que isso acontece? Arcos respondeu: Acalme-se, minha criança. Essas palavras estão expressas em um idioma que os homens não podem compreender por si mesmos. A linguagem chama-se Amare. Como eu disse antes, o fato de você de repente sentir como se recebesse uma luz em seus olhos e então conseguir compreender algumas palavras dos escritos deve-se ao fato de que a própria palavra vos deu a compreensão de si. É por isso que você às vezes consegue compreender parte deles. Então Christian pergunta: E por que a compreensão dessas palavras em minhas memórias simplesmente se apagam? Arcos respondeu: Minha criança, as palavras da vida são como pequenas sementes. São leves e podem ser facilmente levadas pelo vento. Além disso, atraem diversos pássaros que buscam desesperadamente comê-las. Você entende isso, Christian? Sim, respondeu Christian. Então imagine o seguinte: você, como bom jardineiro, deve semear boas sementes no seu jardim. E que melhores sementes do que as sementes da vida para fazê-lo? Muito bem, agora você pode semeá-las de duas formas. A primeira forma é simplesmente soltá-las ao solo infértil e esperar. Algumas delas podem ser levadas pelo vento ao solo fértil, outras podem ser comidas por pássaros e outras, depois de um tempo ali, podem afundar-se no solo e ali brotar, correto? Christian respondeu sim. Arcos então continua: Outro método que o bom jardineiro pode usar é cavar um buraco no solo fértil, colocar ali as sementes e enterrá-las para que não sejam levadas pelo vento, guardá-las com zelo para que não as desenterrem os pássaros e as comam, e regá-las com frequência para que cresçam. Então, minha criança, qual o método mais eficiente? Christian responde: Claramente o segundo. Então Arcos divertidamente diz: Exatamente, minha criança, porém, você tem usado esse tempo todo o primeiro método. Semear as sementes em suas memórias é como semear em um solo infértil.
Sem aprofundamento, você não cava o solo, mas somente as joga ao chão esperando que o vento as leve ou os pássaros as comam. Ouvindo sua explicação, Christian perguntou: então onde é o solo fértil? Arcos respondeu com ternura: é o seu coração, minha criança, é lá o solo fértil para essas sementes. É lá que você as enterra com profundidade, é lá que você as alimenta e as guarda, e é lá que elas brotarão mais facilmente. Então Christian perguntou: e como eu faço isso? Arcos respondeu em um tom divertido: é para isso que estou aqui hoje, minha criança, para ensiná-la a fazê-lo. O método mais eficiente de semear, chamado recordatus. É isso que pretendo vos ensinar. Vamos começar? Vamos, respondeu Christian entusiasmado. Próximo capítulo: Sincronia.